O vereador Capitão Carlos. Solicito ao primeiro secretário. Vereador André Luiz Ezek. Aparecido Donizete Alves Cipriano. Caio Monteiro de Barros. Carlos Antônio Alves da Silva. Presente. Carlos Henrique dos Santos. Francisco de Paula Silva. Guilherme Henrique de Ávila. José Francisco Abrão Miziara. Leandro Aparecido da Silva Anastácio. Luiz Humberto de Campos Sarte. Milton Ferreira Neves. Munir Jorge Dyer. Olímpio Jorge Nabem. Otávio Alves Garcia. Paulo Henrique Correia. Presente. Reginaldo da Silva, presente. Videlson Leite Júnior. Senhor presidente, representante da imprensa, munícipes que nos honra aqui na galeria, sua presença, munícipe que nos acompanha através da TV Barretos, funcionário dessa Casa de Leis, nobres colegas edis. Eu não sei se teria tempo para falar de todos os requerimentos, mas vou abordar muito breve com relação ao requerimento que eu fiz novamente para a Secretaria da Saúde. Infelizmente, está virando uma celeuma essa história, mas eu estou requerendo novamente porque o secretário, eu acho que não leu o ofício que eu mandei. Eu mandei uma coisa e veio outra resposta. Até fiquei estarrecido com a resposta que veio. Então, estou mandando novamente o ofício para que leia o ofício e responda o que eu estou requerendo, o que eu estou pedindo. Com relação à clínica que nós estamos pedindo, um local adequado para a criação de uma clínica de recuperação de dependentes químicos. Agora, eu tenho um outro assunto, que é um assunto muito difícil, né? Eu gostaria de estar aqui elogiando o comando da Polícia Militar, o trabalho da Polícia Militar, mas, infelizmente, eu estou fazendo através do requerimento 540, estou fazendo realmente uma denúncia, porque, como vereador, eu tenho a obrigação de esclarecer os desmandos e as coisas que estão acontecendo errado. Enquanto eu não era vereador, eu já não concordava com o que vinha acontecendo com a Polícia Militar de Barretos. Porém, como vereador, eu tenho a obrigação de estar esclarecendo, falando, e vou até as últimas consequências, porque nós temos que mudar essa história. E é com muito pesar, senhor presidente, é com muito pesar que no meu requerimento inicia-se dizendo que Barretos, que já foi a cidade mais tranquila do estado, hoje ela está entre as cidades mais intranquilas do estado. Infelizmente, a realidade é essa. E tudo isso vem ocorrendo, e olha que eu tenho conversado, e olha que eu tenho falado, mas, volto a dizer, os comandantes da Polícia Militar fazem o que quer, faz o que acha que deve fazer, e sobra para o coitado do polícia que fica diuturnamente tomando sol, chuva, sereno, e se vira. Você tem que atender com o recurso que você tem. Chega-se no absurdo de nós termos, às vezes, 5 viaturas no ar. Uma dessas viaturas serve o comandante do batalhão, a outra viatura serve o comandante da 1ª companhia, a terceira serve o comandante da 4ª CIA, a 4ª viatura serve para o tenente fazer a ronda e fica uma única viatura atendendo a ocorrência. Tem vereador que está aqui presente, isso é uma realidade. Tem vereador que está aqui da nossa casa que diz que precisou da viatura e acionou o pedido dessa viatura dizendo, olha, teve um furto, eu preciso de vir aqui. Ele esperou por 2 horas e mesmo como vereador a viatura não foi. Por quê? Não tem. Tem 23 ocorrências para atender num turno de 12 horas. Não tem viatura. Então, estou requerendo que seja encaminhado essa minha denúncia para o governador do Estado, para o secretário de Segurança Pública, para o comando-geral, que eu acredito que já será o novo comando-geral da Polícia Militar,
e também para a comissão da Assembleia Legislativa, que é composta por deputados que eu conheço, que eu tenho certeza que vai passar isso a limpo. E eu fiquei mais estarrecido e decidi fazer esse requerimento quando eu fui conhecer a sede da 4ª Companhia. Senhor presidente, quando se vai criar uma nova unidade, primeiro tem que se fazer um estudo técnico, um estudo profundo, um estudo assim, em cima do índice criminal. E eu esperava que a 4ª CIA fosse criada em qualquer bairro, menos no bairro Primavera. Eu esperava que essa companhia fosse criada, e a população está estarrecida com isso, esperava que fosse criada, vamos pôr lá no bairro Santana, na Nova América, qualquer outro lugar, menos numa situação tão privilegiada como está ali, na Primavera, em que foi escolhido. Eu fui lá ver, aquilo é uma mansão, não tem como dizer que não é mansão, é uma mansão, sim. 5 suítes, a suíte, né, a sala do comandante, inclusive, tem equipada com hidromassagem, com um equipamento de primeiro mundo. Eu não quero dizer que o policial não mereça ter um local decente para trabalhar. Ele precisa, sim, de ter uma companhia decente, um espaço decente, onde tem um banheiro decente, tem um local para tomar refeição. Mas se servir de um prédio, se servir de um local onde existem requintes luxuosos desnecessários, isso eu não concordo. E mais ainda, senhor presidente, quem tem que pagar? Quem tem que pagar esse aluguel, no meu entendimento, tem que ser o Estado, o governo do Estado. E quem está arcando com o aluguel dessa casa é a Prefeitura Municipal. São cerca de 30 mil reais no ano de aluguel que a Prefeitura está pagando. E a Prefeitura não tem obrigação de pagar isso. Isso quem tem que pagar é o Estado. O prefeito colaborou, porque houve uma pressão onde dizia, se não for atendido, se não alugar a casa, nós vamos levar a 4ª Companhia para Guaíra. Que levasse para Guaíra, porque o efetivo continua o mesmo e essa criação da 4ª Companhia só piorou a situação, porque aumentou o número de policiais que vão estar trabalhando no serviço interno. Então, senhores, eu sei que isso vai me custar, vai ter um custo muito alto. Como vereador, eles não podem me pegar. Mas eu sei que a cúpula da PM vai me perseguir, sim. De uma forma direta ou indireta, vai sim. Mas eu não vou me curvar e deixar de ter a responsabilidade e a coragem de falar o que tem que ser feito para melhorar a segurança daqueles que mais precisam. Se tivesse sido criado a companhia, igual diz, no bairro Santana, no Dom Bosco, só pela situação física que estava a companhia, que estaria naquele bairro, só pelo local e as viaturas circulando para ir para a companhia para retornar, já iria melhorar a segurança desses bairros. Que eu estou citando esses dois, mas são tantos bairros que as pessoas vêm me falar, faz vários meses que não passa uma viatura na rua da minha casa. E nós vamos concordar com isso, nós vamos ficar quietos. E eu sou profissional de segurança pública. Eu estudei, esforcei, corri atrás e sei, e estou falando com conhecedor de causa. Eu quero ver quem vai me contestar do que eu estou falando. Quinta-feira, senhor presidente, eu estarei indo, inclusive, para São Paulo, vou reunir com alguns deputados e vou estar já adiantando alguma coisa a respeito disso. Nós temos que mudar o que está acontecendo. Então, nós precisamos, urgente, de priorizar algumas coisas. O que é priorizar? Eu disse que nós ficamos, olha, semana passada, comando de trânsito em frente ao Banespa, comando de trânsito na 4 com a 13, comando de trânsito perto do terminal rodoviário, com 15, 16 policiais. Gente, nós temos que otimizar recursos. Se está faltando policiais, pega esses 16 policiais de um comando, coloque em 8 viaturas, 2 em cada viatura, e solta essas viaturas para o policiamento nesses bairros que estão abandonados. Isso que precisa de fazer. Mas não, põe na cabeça, eu que mando, faço o que eu estou mandando e acabou. Resultado, quem sofre é a comunidade. Nós estamos vendo o tanto de acidente que tem, nós estamos vendo o tanto de ocorrências graves que tem. Né? A televisão hoje mesmo mostrou uma pessoa que foi esfaqueada. Onde que está o policiamento? Onde que está o policiamento? E outra,
A Polícia Militar parece que está ainda na época da corneta, enquanto nós estamos na era da internet. Tem que ser mudado. Comando de trânsito hoje, para fiscalizar um veículo se está irregular ou não precisa, senhor presidente, de ter comando de trânsito. A viatura está circulando, olhou a placa do carro que está na frente, puxa via rádio, 5 a 10 segundos já tem todos os dados do carro. Sabe se foi furtado, se está vencido ou não. Aborda esse veículo e cuida, toma providência com relação a esse veículo. Agora ficar atazanando a vida das pessoas, que está numa correria no dia a dia, parando todo mundo, 1, 2, 3 vezes por dia, simplesmente para fazer o comando de trânsito. Se não tem policiamento para fazer o ostensivo, isso é um absurdo. Não concordo, não vou parar por aqui e quero pedir para a população, todos que estão nos assistindo, se solicitar a viatura e a viatura não atender, escreva para mim aqui na Câmara, manda para mim aqui na Câmara, que eu serei um defensor implacável em termos de segurança pública da nossa comunidade barretense. E quero deixar bem claro, o prefeito, a prefeitura não teve culpa de assumir o aluguel dessa... Posso concluir, senhor presidente? Não teve culpa de assumir esse aluguel de R$ 2.500 por uma mansão que, olha, eu gostaria rapidamente, senhor presidente... Encerrando, senhor. Um minuto. Senhor presidente, encerrando, senão vou ter que abrir para todos... Mas Vossa Excelência discorreu até agora, poderia ter apresentado o slide. Senão vai abrir sessão para todo mundo e vira aquela confusão. Tudo bem, senhor presidente, eu respeito então, mas a semana passada teve 2 minutos, eu acreditava que teria mais 2 minutos aqui, que seria importante mostrar para a população os slides com relação a essa sede da companhia. São meia dúzia. Então pode passar, fazendo. Vamos lá, Carlos. As fotos por si vão dizer... Pode passar rapidamente? Parte interna. Realmente ocupa metade de um quarteirão. E mais ainda, nesse local as pessoas... Aí, para nessa, volta. Nesse local, a maioria de quem mora ali tem segurança particular. Por exemplo, sentado naquele canto ali é um dos seguranças. Obrigado, senhor presidente. É só isso. Por nada. Continua em discussão os requerimentos do vereador Capitão Carlos. Não havendo oradores, estão em votação. Obrigado. O requerimento 540/2009, 541/2009, 539/2009. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovados por unanimidade os requerimentos do vereador Capitão Carlos. Doutor Francisco. Agora são o requerimento do Dr. Caio Monteiro, requerimento 517/2009. Está em discussão. Com a palavra o autor, Dr. Caio. Senhor presidente, caros vereadores, eu estou fazendo um requerimento para o senhor prefeito municipal para estar perguntando sobre a adequação de todos os parques públicos ao deficiente físico, né? Para que ele se adeque às leis que estão aí para ser cumpridas. Então, aí eu estou mostrando, a gente fez uma visita a Socorro, eu estou mostrando aí o deficiente físico lá nesse... Aí uma carrocinha, adaptado para cadeira de roda, próxima. Um quarto adaptado para o deficiente físico, que tem o seu cão, o cego, para o cão ficar dentro do quarto. Se ele tem problema de alergia, ele fica dentro de um compartimento de vidro e tem uma portinha para que ele possa sair para o exterior, fazer as necessidades dele. Próximo. Isso daí é a pavimentação usada para o deficiente visual. A gente aqui tem uma mania, a gente consegue só ver aquelas bolinhas em algumas vias nossas, que é só indicativo de perigo, mas não existem as guias para ser seguidas. Então, esse hotel, por exemplo, um deficiente visual, ele entra e vai em qualquer repartição que ele queira, através de um mapa que ele recebe, um mapa Braille, e com essas guias, então ele pode ir a qualquer lugar da instituição com esse tipo de guia instalada no chão.
Aí é onde ficam os cachorros, né? Parte de fora. Um banheiro realmente adaptado ao deficiente, ao portador de necessidades especiais. Mais uma amostra do quarto. Isso daí, lá eles vendem a tirolesa como uma parte específica. Então, eles tiveram que adaptar a tirolesa à cadeirinha. Então, o cadeirante tem a obrigação, o hotel teve a obrigação de se adaptar à tirolesa. Quer oferecer a tirolesa? Ótimo, ofereça. Mas ofereça a todo mundo sem discriminação. Próximo. Então, está aí o cadeirante. Cadeirante passeando na nossa trilha, quer dizer, vai fazer um bosque, então esse bosque já tem que estar adaptado também ao deficiente. Próximo. Ah lá, o deficiente chegando, as cadeirinhas já prontas para receber o cadeirante da tirolesa. Esse daí, essa foto anterior, ele quis chegar e ele chega sozinho, ele tem que se desarmar da cadeirinha para a cadeira dele. Próximo. Aí na carrocinha, né? Passeando de carrocinha, o cadeirante na tirolesa. Aí o trenzinho, aquele famoso trenzinho que a gente gosta tanto de passear e que às vezes um deficiente não tem como passear. Então, de fácil adaptabilidade, a plaquinha que está adaptada ao deficiente físico. Próximo. Os carrinhos que eles deixam à disposição. Próximo. Fotos de banheiro, fotos do cachorro. Aí um salão de convenção completamente também adaptado ao portador de necessidades especiais, nesse caso, ao deficiente visual. Aí a rampa de acesso para o trenzinho, para que possa entrar o deficiente, o cadeirante. E aí, então, especificamente, né, então, uma foto mostrando, está aí o balanço de uma criança normal e o balanço de um cadeirante, quer dizer, de fácil execução, e o cadeirante, aquela criança cadeirante, ela não vai passar uma vontade de não poder. Eu nunca balancei, eu nunca andei num parquinho de diversão, porque ele tem tudo preparado para ele, esse caso. No banheiro, uma cadeirinha puxa a outra, o pai pode puxar o filho, ou quando a pessoa não sabe dirigir, vai um dirigindo na frente. Todas as torneiras adaptadas aos cadeirantes. A adaptação visual das escadas e tudo para deficientes. Aí, então, aqui é interessante essa foto que a gente vê fazendo a linha, ela faz uma curva, porque se a gente pegar ali em frente ao fórum, existe a linha inicial do deficiente visual, aí se ele começar a atravessar na linha reta onde é indicado, ele vai bater no meio da guia. E aí ele não sabe se vai para a direita ou se vai para a esquerda. Se ele der a sorte de ir para a esquerda, então daqui a pouco ele acha o próximo indicativo e aí ele continua, quer dizer, ele tem que ir no chute. Então teria que ter essa guia virada para mostrar que ele tem que tomar aquele rumo a 45 graus e não seguir o rumo reto. Aí esse daí é o cadeirante passeando no bosque, né, com uma cadeira especial são duas pessoas, uma puxa e uma trava para não ter perigo de escapar numa subida ou numa descida. Próximo. Está aí já saindo do bosque, sendo colocado na cadeira. A cadeira sendo colocada dentro do trenzinho. Quer dizer, aí ficou bem estampado, né, a alegria desse cadeirante em estar podendo participar disso daí e não ser um excluído social. Quer dizer, pois não? Uma parte. Pois não? Eu estava vendo o requerimento aqui, eu não consegui entender. O senhor quer adaptar isso aí dentro do parquinho que já existe ou o senhor está querendo criar um parquinho ao lado? Eu não entendi o requerimento. A ideia é adaptar o parquinho com os brinquedos do parquinho que tem para os portadores de necessidades especiais. E como eu tinha um tempo de 10 minutos e fiz uma viagem a Socorro, que é referência nacional aos portadores de necessidades especiais, eu resolvi premiar os vereadores da casa com essa exposição mostrando esses slides. Mas a ideia realmente assim, só solicitar ao prefeito se ele tem condições de começar a nos dar um plano de adaptabilidade ao que já tem. Eu queria sugerir ao vereador que, se possível, pudesse ali ampliar o parque e adequar nesses moldes. Seria mais interessante do que mexer nos brinquedos. Eu acho que poderia estar melhorando mais, criando um parque ao lado, adaptado. Obrigado.
Aí a charrete, aquela cadeirinha mostrada. Nova foto da charrete. E interessante, olha lá, charrete, todo mundo de capacete, né? Que é uma exigência da lei. Próxima. Acabou. Bom, então, é mais ou menos isso daí. Foi uma viagem extremamente produtiva, porque Socorro realmente é a capital nacional da adaptabilidade aos pacientes portadores de necessidades especiais. Então, eu aprendi muito lá, a prefeita nos recebeu muito bem, a prefeita Marisa nos deu todos esses dados, visitamos os hotéis, visitamos todos os atrativos e ficamos encantados com o serviço que estava sendo feito lá. Inclusive, até falar para os vereadores que assim, foi muito interessante, porque o próprio fórum, que teve algumas ações de hotéis contra os portadores de necessidades especiais, e quando o fórum foi atender esse pessoal falou, não, eu quero ir à sala do juiz de cadeira de roda, mas ninguém vai me carregar. E lá não tem rampa e nem elevador. Aí o juiz teve que descer lá na praça, no meio da grama, para atender o cadeirante lá no meio da grama, porque o cadeirante tem que ter a mesma... O promotor da cidadania foi lá e falou, não, o senhor vai descer sim, o senhor vai atender lá embaixo. Se o senhor não fez rampa, o senhor vai descer. Ou então o senhor manda fazer a rampa. Então, eles têm atendido todos os casos no andar de baixo, fizeram até uma parte especial lá, exatamente para atender o cadeirante. Ou seja, o paciente portador de necessidades especiais, ele merece o nosso carinho, ele merece o nosso apreço, ele merece a nossa atenção, e ele não deve, e a gente não tem que tratá-lo com aquela, todo mundo às vezes quer tratar com receio, tratar assim, coitado, né? Vamos usar a expressão, quer tratar como um coitado. Ele não é um coitado, ele tem todos os direitos legais que nós temos. Então, é nesse sentido que eu estou fazendo esse requerimento para o prefeito, porque eu sei, tem muita coisa para se fazer na cidade. E com esse requerimento... Pois não. Doutor Caio, parabéns pela iniciativa, e quero lembrá-lo também que foi motivo de requerimento da nossa parte. Fizeram todo aquele investimento lá na Avenida Frade Monte. E o que nos causa indignação, hoje um cadeirante, para passar de um lado para outro da rua, eu já vi, o cadeirante, ele sai da cadeira, vai para a grama, transporta a cadeira para o outro lado, para poder fazer essa passagem. E eu tenho questionado o executivo, embora foi feito um investimento muito alto aqui na cidade, aqui a acessibilidade, mas ali não se respeitou até uma lei municipal. E as respostas que vêm do secretário Edson, dizendo que precisa ter verbas orçamentárias. E não é um investimento pouco e, no caso, estaria respeitando uma lei municipal. Muito obrigado. Exigir, na verdade, o cumprimento da lei. Quer dizer, então a gente pede para que ele faça uma previsão de como ele vai cumprir essa lei. Obrigado, era isso. Continua em discussão o requerimento do Dr. Caio. 517/2009. Não havendo oradores, está em votação o requerimento 517. Os favoráveis permaneçam como estão. Marcelo, tem quórum? Os favoráveis permaneçam como estão. Pela ordem, senhor presidente. Chamada. Deixa eu acabar de proceder à votação, não tem quórum necessário. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento do Dr. Caio Monteiro. Estão em discussão os requerimentos do Dr. Reginaldo. Em discussão, é um requerimento 496/2009. Está em discussão, com a palavra o autor. Dr. Caio. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes presentes, funcionários, munícipes que estão nos assistindo pela internet, pela televisão.
Na última sessão, eu chamei atenção para um assunto que, na minha opinião, é de importância capital, que era a instalação do Conselho da Cidade. Conselho da Cidade, que é o órgão responsável pela implantação do orçamento participativo, dentre outras atribuições que lhe são dadas pelo plano diretor. Eu gostaria de voltar ao assunto de um modo geral, nesta oportunidade, focando agora mais a questão orçamentária, que me parece ser de importância capital, inclusive para que a nossa população se esclareça a respeito do seu papel relativamente a esse assunto. Quando a gente começa a pensar sobre esse assunto, algumas questões se colocam imediatamente. E é importante a gente refletir sobre elas, porque a maioria das pessoas, por um motivo ou por outro, nunca se fez esse tipo de questões. Essa é a primeira questão: a quem pertencem os recursos públicos? Ou seja, os tributos que são arrecadados, a quem pertence? É uma pergunta óbvia, mas, na verdade, não é tão óbvia assim. Ela parece ser óbvia, mas não é tão óbvia assim. Na verdade, os recursos públicos são públicos, é do povo. E se é do povo, quem atualmente decide onde serão esses recursos aplicados? Quem é que que toma essa decisão de definir as prioridades? Se vamos aplicar em segurança pública, se vamos aplicar em educação, em saúde, em habitação popular, quem é que toma essas decisões no Brasil? E eu estou me referindo, evidentemente, à realidade brasileira como um todo, nos 3 níveis de governos: no governo federal, no governo estadual e no governo municipal. Portanto, não é uma crítica localizada, é apenas uma constatação de um fato que já ocorre no Brasil há muitos anos. Então, quem decide quais são as prioridades do povo? Na verdade, quem decide isso no Brasil é o Poder Executivo. O Poder Executivo federal, estadual e municipal. É o Executivo que decide em que investir, que tipo de necessidade será atendida. Mas acontece que o Poder Executivo... Doutor Reginaldo, só um minutinho. Eu peço a atenção dos senhores vereadores mais uma vez. Tem vereador na tribuna, tem vereador ausente. Então, eu peço aos colegas para que se atenham ao discurso do vereador que está na tribuna. Então, como eu estava dizendo, quem tem decidido sobre essas prioridades no Brasil é sempre o Poder Executivo. E quando os projetos de leis chegam ao Poder Legislativo, os parlamentares não têm o direito nem de colocar emendas, de aprovar emendas que criam despesas. Isso é uma inversão total da lógica jurídica, da realidade das coisas. Porque é o Poder Legislativo que representa o povo. É o Poder Legislativo que representa o povo. O Executivo é sempre eleito para executar a vontade do povo, que é expressa nas leis aprovadas pelo Legislativo. Isso nos 3 níveis de governo. No entanto, é o Poder Executivo que decide em que gastar, em que tipo de necessidade atender. E o povo só fica observando, né? Então, o povo tem que prestar atenção nisso e responder. Está correto essa situação? Essa situação está correta? Ela pode ser alterada? Pode ser modificada? Quem deve decidir efetivamente em que gastar? Sou eu. Como é que eu devo gastar o meu dinheiro? Eu que tenho que decidir. Eu não devo delegar essa função para quem quer que seja. Então, essa constatação que a gente faz nos 3 níveis de governo, ela precisa mudar. E, aliás, o Executivo, nos 3 níveis de governo, tem procurado tomar medidas que venham, vamos dizer assim, contornar essa falta de participação popular. E é justamente no caminho, na direção do orçamento participativo. Para a felicidade de todos nós, conforme nós
vamos verificar, hoje, no nosso município, as leis já foram aprovadas, só está faltando a participação do povo. Então, a maior parte do problema, que era a aprovação das leis, já foi feita, e eu até homenageei a Câmara Municipal passada e também o prefeito municipal por ter tido a iniciativa de mandar o projeto de plano diretor, né, que prevê justamente o orçamento participativo. Para que a gente tenha uma ideia, né, sobre o orçamento público, eu sei que muitas pessoas às vezes têm dificuldade, mas é a coisa mais trivial que acontece em qualquer família, com qualquer pessoa. De um lado, a gente tem as receitas, né, os rendimentos, de outro lado, tem as despesas. E é a própria pessoa, que é a dona da situação, é que deve decidir o que deve atender em primeiro lugar, ou quais são as prioridades. Saúde pública, educação, habitações, obras públicas, pagamento de pessoal. Até do lado da receita, eu tenho visto, por exemplo, aqui muitas vezes discussão sobre o IPTU, né? Muitos vereadores e parte da população também insatisfeita com relação à tributação do IPTU. Mas nós podemos verificar ali na receita pública que o IPTU também tem como ser alterado, a sua tributação, para atingir, para onerar mais aqueles que mais têm, né? E menos aqueles que menos têm. Mas a população precisa participar. A população precisa participar dessa discussão, senão ela não vai alterar nunca. E, seguindo, então, pode passar. A Constituição Federal, conforme nós já vimos, ela estabelece que o Brasil é um Estado democrático de direito, com isso garante os direitos de cidadania, dentre os quais o principal é participar dessas decisões sobre o orçamento público. E, repetindo, nós temos já aprovado na nossa legislação municipal 4 instrumentos de planejamento, que é o plano diretor, que é um planejamento estratégico de 10 anos, o plano plurianual, que é o PPA, também um planejamento de 4 anos, a lei de diretrizes orçamentárias, que atua no nível tático no prazo de 1 ano, e a lei orçamentária anual, também no prazo de 1 ano. O plano diretor, que é uma lei muito importante que foi aprovada na gestão passada, ele determina, no artigo 7º, exatamente isso aí, que a política urbana será executada mediante gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade, na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. Então, pode ser que a população de um determinado bairro, se for perguntada, ela decida escolher, decida construir uma escola naquele bairro, a uma via pública, por exemplo. Quem que vai decidir? É a população daquele bairro que tem que decidir. Ela que é a dona dos recursos, né? Ainda no plano diretor está previsto lá instaurar um processo cultural de gestão democrática participativa do planejamento municipal e desenvolvimento urbano. Ainda outros princípios: utilizar no processo de planejamento instrumentos e canais de participação democrática. O sistema de planejamento que foi implantado pelo plano diretor prevê todos esses órgãos aí como componentes: Secretaria Municipal de Desenvolvimento, o Conselho da Cidade, né? Conselho da Cidade, os outros conselhos municipais, outras secretarias e, inclusive, a Câmara Municipal com suas comissões permanentes. Portanto, cabe sim, à Câmara Municipal procurar tirar essa lei do papel, colocar essa lei na prática, na realidade, chamar a população para participar, para decidir o seu destino. Como objetivos do planejamento e gestão democrática: criar canais de participação da sociedade na gestão pública municipal, garantir eficiência e eficácia. Pode passar, por favor. Pode passar. Eu vou acelerar um pouco. O Conselho da Cidade, que é esse órgão importantíssimo, que já foi criado pela lei, mas ainda não está funcionando na realidade. E é o motivo do requerimento que eu fiz na semana passada para implantar esse orçamento participativo, que é o requerimento que eu faço hoje, né? Deve ser composto, já vou concluir, senhor presidente,
composto por 48 conselheiros representativos de toda a sociedade barretense, sendo 18 do poder público, 14 da sociedade civil, 16 representantes das macrozonas de gestão urbana. Então, toda a cidade participando dessas decisões, com certeza ela irá trazer um futuro melhor. É isso aí, senhor presidente. Muito obrigado. Continua em discussão. Continua em discussão o requerimento 496/2009. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento 496/2009. André. Os próximos requerimentos é do vereador André Luiz Rezé, 499/2009, 500/2009. Estão em discussão. Os requerimentos do vereador André, com a palavra o autor. Senhor presidente, senhores vereadores, vou falar ao contrário, primeiro do requerimento 500, senhor presidente. Nós já vimos nessa casa, desde a legislatura passada, todo mundo falando sobre os ônibus nos distritos, Prata, os demais distritos para Barretos, e cobrando. Ocorre que a obrigatoriedade de todos os distritos terem uma linha regular de ônibus, ela vem da lei orgânica do município, e isso foi falado até na legislatura passada. Semana passada teve um requerimento, não sei se o capitão Carlos ou Doripinho, teve do capitão Carlos também nessa legislatura, todo mundo cobrando essa posição de que tenha realmente as linhas de ônibus. Até porque a linha de ônibus nos distritos significa o direito de ir e vir. Tem muita gente de Barretos que não sabe nem onde fica o Prata. Eu tenho certeza disso. Mas o dia que for no Prata vai descobrir que é bem longe de chegar no Prata. E são 50 quilômetros, difícil, um caminho de terra. Então, no sentido de estar resolvendo isso, como o artigo 190 da Lei Orgânica do Município fala que tem a garantia do transporte coletivo por linha regular, no mínimo diária, a sede dos distritos, e Barretos conta com os distritos de Bitu, Alberto Moreira, Brejinho e Prata, e já tem mais de um ano que está essa história de requerimento vai, requerimento vem, requerimento vai, requerimento vem, eu estou fazendo esse requerimento encaminhando à promotoria pública, para que faça-se cumprir a lei orgânica do município e resolva, de uma vez por todas, o problema dessas linhas regulares aos distritos. Isso já é um direito adquirido, e bastará chegar lá que, com certeza, o MP vai fazer com que seja cumprido o que já está previsto e garantido a todos os moradores do distrito de Barretos o direito de ter uma linha de ônibus e vir para a cidade e voltar todos os dias. No segundo requerimento, senhor presidente, o de número 499, eu estava solicitando documentos relativos ao serviço de aerofotogrametria. Mas antes de começar a discussão, o líder do prefeito, Juninho Leite, procurou e falou que, como seriam grande quantidade de documentos, que em vez de fazer o requerimento, que iríamos lá e seria dado acesso a todos os documentos. Então, eu estou pedindo um adiamento por 15 dias desse requerimento, porque, tendo acesso aos documentos, não há necessidade realmente de tirar xerox e mandar para essa casa. Então, fica o pedido de adiamento por 15 dias, assim que vê tudo, a gente pede a retirada, e o outro refere-se ao direito do pessoal realmente ter o direito de ir e vir na cidade. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 499/2009 e 500/2009. Não, tem... vou colocar o requerimento 500/2009 em votação, que é o referente ao encaminhamento ao Ministério Público. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento 500/2009. O requerimento 499/2009, o autor, o vereador André, solicita adiamento por 15 dias. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade
o adiamento do requerimento 499/2009. Solicito ao vice-presidente... De quem que é? O vice-presidente, doutor Caio, que assuma a presidência, porque agora estão em discussão os requerimentos 513/2009 e 536/2009, de minha autoria. Está em discussão, com a palavra o presidente. Senhor presidente, doutor Caio, senhores vereadores, funcionários, imprensa, está aqui o Mazinho, está o Paulo Maia, pessoas que nos honram com a presença na galeria. Quero cumprimentar a esposa do Fabrício pela participação hoje na sessão. Quero cumprimentar aqueles que acompanham pela internet e também aqueles que acompanham pela TV Barretos, que, mais uma vez, gentilmente está levando essa informação, essa parte democrática à população de Barretos, daquilo que se discute dentro da Câmara Municipal. O requerimento 513/2009, as emendas da deputada Luciana Costa. Nós tivemos a honra de ser o proponente do título de cidadã benemérita a essa deputada simples, que venceu, que chegou lá, que batalhou e hoje é uma deputada federal. O último deputado federal foi o doutor Sebastião Monteiro de Barros, pai do nosso, então, presidente agora, doutor Caio, em 1970, Caio? Doutor Caio, 1970. Ou seja, depois de muitos anos, nós temos uma deputada. E ela não esqueceu das suas origens. E, através desse requerimento, eu estou requerendo ao prefeito, pode passar, fazendo favor, na saúde, em 13 de setembro de 2007, R$ 1 milhão para a saúde. 29 de maio de 2008, R$ 460 mil também para a saúde. São emendas da deputada Luciana Costa. Em outubro, ela encaminhou ao Ministério da Saúde também a cobrança de R$ 650 mil referente à emenda destinada à saúde. Na área do esportes, tem lá, 29 de maio de 2008, R$ 200 mil para a infraestrutura para o esporte aqui no município de Barretos. E tem também R$ 600 mil, que é na parte da infraestrutura. Ou seja, são emendas que foram apresentadas ao orçamento de 2007, 2008 e agora para esse exercício. Então, eu gostaria de saber do prefeito se realmente elas foram liberadas, o que está sendo feito com as emendas. Se não me engano, a emenda de R$ 1 milhão, que seria destinada à Santa Casa, era o compromisso da deputada, a Santa Casa via prefeitura. Como a Santa Casa acabou aquele tripé no Ministério da Saúde, ou seja, de repassar o dinheiro à prefeitura para repassar a Santa Casa, acabou. Então, a prefeitura ficou com esse R$ 1 milhão em caixa na questão da liberação dessa emenda. Então, era para a reforma de 4, 5 postinhos de saúde. Então, eu gostaria de saber de todos aqueles ali, o que está sendo feito, aquelas que foram liberadas. E sempre ressaltando o trabalho da deputada, pertence ao meu partido, o Partido da República. Gostaria de atenção dos senhores vereadores, Carlão do Basquete, sempre cobra um posicionamento aí, tá joia? Também tem recursos destinados, mas aí já não é o executivo, na parte de entidades. Tem recursos aí na ordem de R$ 200 mil para a PAI, para fazer uma reforma na parte física e estrutural da PAI. Tem também a Casa Transitória André Luiz, que nunca havia recebido um recurso de deputado. Hoje ela está recebendo os recursos da deputada Luciana Costa. E são importantes todo esse incremento em termos de emendas parlamentares para as entidades, para o município de Barretos. Eu quero ressaltar que ela não esqueceu
do município de Barretos. Se não me engano, uma de R$600 mil é para fazer uma região dos lagos ali, onde é a origem dela, onde ela nasceu, entre o Barretos 2 e o Cristiano de Carvalho, no fundo Santana. Isto, está aqui o vereador Cipriano, Parques, doutor Enéas Carneiro. Também tem de Vossa Excelência, eu sei que Vossa Excelência tem uns contatos com a deputada, com emenda do esporte, o vereador Carlão do basquete também tem um contato com ela. Então, a gente está solicitando do prefeito a destinação, se recebeu, o que está sendo feito com relação às emendas da deputada Luciana Costa. Agora, o requerimento, eu estou fazendo um voto de louvor ao presidente da Rede Ferroviária Federal, a nível nacional, a nível estadual. A nível nacional, doutor Cássio. A nível estadual, doutor Miguel Rudiero. Todos eles pertencentes à Rede Ferroviária Federal. Um trabalho que começou aí há cerca de 4 anos, onde teve a intermediação do deputado federal Valdemar Costa Neto. E a questão de 10 dias, a gente teve uma notícia que o patrimônio da rede ferroviária foi repassado à Secretaria do Patrimônio da União. O que significa isso na prática? A extinta rede ferroviária, de maneira alguma, poderia dar um caráter social aos imóveis não operacionais aqui no município de Barretos. Então, quando se chega à Secretaria do Patrimônio da União, agora o prefeito, com certeza, está encaminhando um projeto para a busca desses imóveis, porque a parte mais importante ela foi feita, que é retirar da rede ferroviária os imóveis não operacionais. Pode passar. Então, são 9 anos de luta do pessoal, mas que a gente ganhou uma grande repercussão há 4 anos atrás. Aí tem algumas matérias, pode passar. Aí foi uma visita do presidente nacional da rede ferroviária aqui, ao prefeito Emanuel, a nós. Pode passar. Pode passar. Reunião com os moradores, porque os moradores, na oportunidade, recebiam, só um minutinho, notificação administrativa de cobrança de 20, 25 mil reais em 10 dias. Então, a gente pôde levantar toda essa situação, suspender essas notificações administrativas. Pode passar. São essas casas ali da colônia. Pode passar. Reunião em São Paulo, está aí, está ao centro lá, junto com o doutor Emanuel, o doutor Miguel Rudiero, que é da regional aqui da rede ferroviária. Só um minutinho. Os moradores também participaram dessa reunião, sempre esteve acompanhando todo o procedimento, e agora a gente espera, numa segunda etapa, que nós vamos começar agora um trabalho com a Secretaria do Patrimônio da União. E, como eu falei para vocês, o doutor Emanuel sempre esteve acompanhando os moradores, acompanhando, nesse caso, o vereador aqui, que vos fala. Pode passar. E, segundo a Lei 11.483/2007, nos seus incisos 1º e 2º do artigo 14, dispõe que os imóveis não operacionais oriundos da extinta Rede Ferroviária Federal poderão ser alienados diretamente aos municípios, desde que destinado a programas de regularização fundiária e provisão habitacional de interesse social. No dia 1º de abril de 2009, foi assinado o termo de transferência, ou seja, os bens da rede ferroviária para a Secretaria do Patrimônio da União. Transferindo todos os bens não operacionais da extinta rede para a Secretaria do Patrimônio da União. A importância disso, por isso que eu quero ressaltar, fazendo esse voto de louvor, pelo empenho que essas 3 pessoas tiveram durante todo o processo. E agora, numa nova etapa, vamos começar, juntamente com o prefeito, que tem que estar elaborando um projeto para que possa estar buscando, solicitando esses imóveis da Rede Ferroviária Federal. E, quiçá, essa conquista traz o benefício para todas essas famílias. Também quero levantar, nessa transferência dos bens da rede ferroviária para a União,
se tem áreas livres, porque hoje o município tem dificuldade. Nós solicitamos à deputada Luciana Costa, semana passada, pelo menos 1.000 casas desse programa novo do governo Lula, só que a gente percebe a dificuldade de área do município. E eu quero ver na Rede Ferroviária Federal se há área disponível, livre, que possa também o prefeito estar buscando e oferecendo ao governo federal. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão os requerimentos 513 e 536/2009, de minha autoria. Não havendo oradores, estão em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovados por unanimidade os requerimentos. O próximo vereador é Carlão do Basquete. Só um requerimento. Requerimento 516/2009. Está em discussão. Com a palavra, o autor, Carlão do Basquete. Senhor presidente, senhores vereadores, o senhor quer justificar, senhor? Vai justificar? Senhor presidente, senhores vereadores, todos presentes, imprensa, esse vereador vem à tribuna para realmente, para mais uma questão referente ao lazer barretense. Barretos hoje é muito limitado na parte de lazer, e eu tive a felicidade de recentemente estar idealizando o projeto do Parque de Madeira na região dos Lagos, né? E realmente foi um sucesso. Hoje a gente luta para que ele estenda para todos os bairros de Barretos. E esse requerimento, 516, é com referência ao lazer. Hoje Barretos é muito carente nessa área de lazer. Então nós temos no Nadir Quenan uma mata dentro da nossa cidade com aproximadamente 5 alqueires de mata, onde que dentro dela eu tive a oportunidade de ir lá agora recentemente, existem trilhas naturais. O que a gente está pedindo nesse requerimento ao senhor prefeito é que ele possa realmente estar implantando um bosque municipal na cidade de Barretos. Com isso, vai privilegiar toda uma cidade que, aos finais de semana, não tem aí uma opção para levar sua família com seus filhos, para poder desfrutar de momentos agradáveis. Passa um pouquinho essas fotos aqui. Pode passar, Carlos. Aí. O que a gente está pedindo no requerimento é que essa área aí seja colocado alambrados à volta dela, iluminação. Aí, pode parar aí, Carlos, segura um pouquinho. Iluminação, bancos, e que na entrada desse bosque possa ser colocado um playground aos moldes da região dos lagos. E fazendo dessa forma, nós vamos poder estar levando aí as nossas crianças, o pessoal da rede municipal, para conhecer aí este maravilhoso lugar que hoje está aí abandonado, uma área verde grande, onde pessoas reclamam que Barretos não tem opção nenhuma de lazer. Está aí, hoje o bosque já está natural. Como vocês podem ver, existem trilhas por dentro dele. Olha lá. Olha que lugar maravilhoso. Dá vontade nem sair. O contato com a natureza ali é muito grande. Viu, vereador? Muito legal. Muitas pessoas desconhecem esse lugar. Eu queria convidar vocês para pegar suas famílias. O lugar aí é tranquilo. Pode entrar adentro aí que vocês vão sair do outro lado da mata. São 5 alqueires, vereador Juninho. Não sei se alguém conhece aqui esse bosque.
esse bosque natural, vamos dizer assim, eu acho que já está pronto. É quintal do Capitão Carlos? Capitão, já está pronto. Falta só um pouco agora de bom senso e vontade pública de ali cercar essa área, iluminar, colocar uma gurita, né? E assim a gente poder desfrutar de um lugar maravilhoso que é esse aí. Queria convidar a todos, viu, senhor presidente? A gente vive um mundo estressado hoje, né? A correria do dia a dia. E Barretos, a gente às vezes não tem um lugar de área verde, a gente fica se perguntando, mas Barretos não tem nada? Barretos tem sim. Barretos tem um bosque natural, pronto. Só falta infraestrutura na parte de iluminação, cercar e vigiar o lugar. Está aqui mais um requerimento e, se puder, vou estar instituindo aí um projeto de lei, se for possível, vou pesquisar na casa, para que isso possa ser uma lei, de instituir o Bosque Municipal para Barretos. E conto com o apoio de todos os vereadores. Tem a parte, Martim. Tem a parte. Boa noite a todos. É um prazer, né? Vou entrar um pouquinho na sua fala. Só gostaria de saber, assim, para desapropriar, ou já tem alguma coisa assim nesse sentido? Existe uma pessoa que é dona dessas terras, né? Se não é um custo muito alto para a prefeitura, se isso vai mesmo para frente e vai se adaptar mesmo a ser um bosque. E se o dono dessa existência lá seria um sítio, né? Se ele vai mesmo ajudar você a fazer esse projeto. Porque se ele não te der uma autorização, e tem várias coisas assim, por ser uma área verde, muitos pode ser uma polêmica até para você. É verdade, vereador, mas esse vereador que aqui está tomou esse cuidado. E eu quero... foi boa a tua pergunta, vereador Milton, porque essa área aí, ela é até então, atualmente ela é da Prefeitura Municipal. Até a semana passada não era. Ela era de um empresário barretense, que está com um loteamento já autorizado, e vai construir casas ali, e como a lei tem que ser respeitada, tem que se deixar um espaço de área verde. Então, essa área já é do município de Barretos. Então, isso não vai ter custo nenhum para o município em desapropriar nada. Hoje, Barretos tem um bosque natural. Aí é a área de preservação ambiental. Na verdade, essa área ela já é delimitada quando da construção ali das casas populares. É obrigado o loteamento a deixar essa área preservada. Essa área, ela não se trata de uma floresta. Eu tomei o cuidado de pesquisar. Uma floresta se trata de árvores juntas, né? O bosque não, são onde as árvores são esparsas. Então, eu acredito que esse bosque, ele já existe ali, trilhas naturais. Então, o que falta ali é catalogar. Eu tive a oportunidade de ver árvores ali centenárias, várias espécies. E a gente pode estar catalogando essas árvores, levando ali realmente o conhecimento das escolas municipais, para o pessoal conhecer o que é um jatobá, pau-brasil. Tem vários tipos. Eu convido vocês realmente para visitar esse lugar maravilhoso que eu já estou aqui profetizando, que é um bosque municipal de Barretos. É uma área que, com pouca verba, vamos conseguir conquistar um bosque municipal para a cidade de Barretos. Eu conto aí com a compreensão de todos. E é só, senhor presidente. Muito obrigado. Continua em discussão. Carlão, eu preciso ver o nome. Requerimento 516/2009. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o requerimento do vereador Carlão do Basquete por unanimidade. Agora estão em discussão os requerimentos do Dr. Kiko, 527, 528, 529, 530 e 531. Estão em discussão, com a palavra o autor.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, funcionários, munícipes, cidadãos em suas residências. Senhor presidente, são 5 requerimentos, eu gostaria de falar rapidamente sobre eles. O primeiro que está aqui nessa ordem é o de número 531, que é o último dali, de um projeto de lei que foi aprovado por essa casa no ano passado, em que nós estabelecíamos a proibição de invasão da nossa propriedade através de panfletagens de qualquer origem, no sentido de invadir nossos carros com a fixação de panfletos. Antigamente usava o para-brisa, agora estão usando o para-brisa e a maçaneta para a gente abrir. E, geralmente, quando a pessoa chega no carro, por razões mais óbvias e práticas, além de não ler, ele joga no chão. Jogando no chão, vai para a enxurrada, vai para entupir boca de lobo, vai para entupir e desfavorecer a drenagem e incomodar. A gente está pedindo aqui que seja feita a notificação às gráficas e das gráficas às empresas, para que elas entendam que isso é proibido, que ninguém tem o direito de invadir espaço de ninguém. Tem o direito de perguntar se pode chegar lá, mas invadir, não. Chegar com um panfleto e jogar dentro da casa da gente, emporcalhando a casa da gente, ou o carro da gente, isso tudo já é lei. Lembra que dessas de residências, quem trouxe aqui o projeto à Câmara foi o vereador Mérico Gerais, há muitos anos atrás. Foi estabelecido isso, que deveria existir uma concordância do habitante, do morador, em aceitar a propaganda dentro da sua casa, que deveria ser entregue em mãos. Nada disso, é tudo jogado lá dentro da casa da gente, como é invadido o carro da gente. E em dias chuvosos, muitas vezes a gente entra rápido no carro e está lá no para-brisa aquele treco, qualquer que seja, que eu nunca, pode ser a melhor propaganda do mundo, eu nunca vou atrás. Mas eu aciono o limpador de para-brisa e lá vai aquilo rodando na nossa frente, molhado, rasgando pedaços e sujando o para-brisa. E o que é pior de tudo, nos tirando a visão e nos incomodando com aquilo que é uma forma de invasão, como eu considero. Está na hora de tomarmos um pouco mais de pulso com relação a isso, acabarmos com essas coisas. Isso é falta de civilidade, acima de tudo, invadir espaço dos outros sem sequer ter a humildade de perguntar se pode. O outro requerimento que eu quero discutir, indo de trás para frente, é o número 530, em que eu peço à administração informar aos médicos da rede pública as medicações existentes nas unidades básicas, para que o médico procure adequar a sua prescrição à medicação existente na rede pública. Porque, com todas as concessões, com todos os genéricos, com todas as farmácias dando descontos, a medicação continua cara. E aí tem 2 colegas para confirmar que muitas vezes na rede pública não existe determinado remédio, mas existe um similar. O profissional deveria estar mais atento aos cuidados de prescrever essas medicações que estão na rede, que estão ao alcance da população, do que aquelas medicações que custam e que as pessoas não têm condições de bancar. Esses recursos, não estando ao alcance das pessoas, em termos nem de informação por parte do médico sendo informado para tal, nem da população de solicitar a medicação que esteja ao seu alcance, acaba fazendo uma coisa só, a coisa mais imediata: o paciente não toma a medicação. Resultado, o médico perdeu tempo com a consulta, que não trouxe os resultados eficazes, e o paciente perdeu tempo em ir à consulta e perdeu tempo em esperar que houvesse uma possibilidade melhores de saúde, que ele não vai ter. Seria muito mais simples que houvesse todo um processo de comunicação em que a prefeitura notificasse aos médicos e os médicos soubessem das medicações aos seus alcances para poder dar à população aquilo que ela tem, aquilo que a Secretaria de Saúde tem, para poder passar ao paciente. Lá vamos falar de novo na Praça Primavera. Já está ficando chata essa história, mas ela tem que ter um fim. A gente já perguntou aqui várias vezes, já houve uma resposta que não existia obra inacabada, mas está inacabada, que o planejamento de término da obra da Praça Primavera, como do Cine Barretos, já passou há muito tempo, era agosto, julho do ano passado,
E lá está a Praça Primavera, bem emporcalhada, bem mal cuidada, e a gente não vê o andamento das coisas para acabar com aquilo. Aquilo era uma praça, eu lembro quando foi feita na gestão do Dr. Mélic Gerage, e quem programou toda aquela praça, quem fez todo o projeto dela foi o Dr. Amer Gerage. Fez, e aquilo ficou bonito por muitos e muitos anos. E, de repente, apareceu uma iluminada que achou que deveria mexer na praça e está mexendo para pior. É uma secretária de meio ambiente. Eu sempre disse que o entendimento dela é pela metade. Ela acha que meio ambiente é cortar tudo pela metade. E continua pela metade, continua não acabada. A obra que já deveria estar ao alcance do munícipe, que é o que é finalmente feito, a praça é voltada para isso. Não é para outra coisa, não é para fazer campanha política, nem para nada. É para deixar aquilo ali como área de lazer para que a população usufrua dela. Esse requerimento 528 é um requerimento que não foi inspirado por mim, não. Foi inspirado por uma denúncia de um cidadão, que eu não estou autorizado a dizer o nome, mas se ele me autorizar na próxima, não é, vereador Ângelo, ex-vereador Ângelo Duarte, eu digo o seu nome aqui, que me fez uma denúncia de que a empresa Filadélfia, aqui instalada em contrato com a Prefeitura Municipal, está ocupando um imóvel que, ao que diz o ex-vereador, pertence à família do senhor prefeito municipal. Eu quero saber se isso é verdade, está aqui o requerimento. Se for verdade, isso é crime. Até prova em contrário, quase houve cassação do vereador Zé Russo Capucci e do ex-prefeito Web Rezec, na época, por causa de uma locação de familiar, de propriedade do vereador para a Prefeitura Municipal. Se for, é um crime. E se for um crime, isso vai ter que ser bem avaliado. E o último, que eu tenho aqui meus mais 2 minutos e pouquinho para falar, é que essa semana passada eu fui procurado por uma munícipe que me disse que a mãe dela tem uma propriedade aqui na região da Avenida 9, onde o senhor prefeito municipal pretende instalar o projeto Fundo de Vale. E me disse que a mãe dela, moradora nesse local, foi assaltada por uma obra de veículos da Prefeitura Municipal, derrubando a cerca que tinha ali, o muro que tinha ali, e a alegação dessas pessoas para essa senhora é de que aquela propriedade fazia parte dos bens da Prefeitura. E a mulher disse que não, a moradora disse que não, isso aqui é minha propriedade e não há autorização nenhuma para que ninguém faça isso. Se houver um procedimento de desapropriação, eu posso até fazer um entendimento dentro do acerto com a Prefeitura, mas até prova em contrário, isso aqui é meu. E eu não autorizo ninguém a fazer coisa alguma aqui na minha propriedade. Eu vou pular 2 parâmetrozinhos, porque eu acho que não cabe agora, pelo menos agora, dizer sobre o que houve em termos de confrontação do senhor prefeito municipal e essa cidadã. Vamos pular isso daqui. Mas se me apertar, eu falo tudo, e até coisas bem desagradáveis. Então, vamos deixar o desagradável para uma situação que couber o desagradável. Mas o fato é que, quando eu peguei e liguei para a Câmara para pedir esse requerimento, eu fui informado aqui, por funcionários daqui, que os autores da obra que estavam lá pretendendo fazer a via Fundo de Vale haviam dito que existia um projeto na Câmara Municipal da responsabilidade dos senhores vereadores e que bastava a esses moradores vir à Câmara Municipal para cobrar dos vereadores a possibilidade de que essas pessoas pudessem ter as suas propriedades devidamente pagas e quitadas, porque existia um projeto aqui na Câmara já aprovado pelos senhores vereadores. Aí a coisa é ruim, porque nos envolve sem que nós tenhamos culpa alguma com isso. Não existe esse projeto e os processos de desapropriações não passam pela Câmara, não precisam de passar pela Câmara. São processos que o prefeito determina e ele que arque com a responsabilidade do pagamento. Só. Não passa por nós. Mas alguém, ou de má fé, que eu acho que é o mais provável, ou ignorância, que eu acho menos provável, mas faz parte, ou por qualquer outra razão, não foi capaz de assumir que ele estava ali amando, provavelmente do secretário de obras ou do prefeito,
para implantar um sistema que ele quer implantar, o prefeito municipal quer implantar, e nos jogar as coisas nas nossas costas. Eu estou pedindo aqui as informações para saber se o prefeito pagou, desapropriou e pagou, porque desapropriar e não pagar não serve, e que as pessoas tenham o sossego de preservar seus patrimônios. Obrigado. Continua em discussão os requerimentos do vereador Dr. Kiko. Não havendo oradores, estão em votação os requerimentos 527, 528, 529, 530, 531/2009. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovados os requerimentos por unanimidade. Estão em discussão os requerimentos do vereador Dr. Guilherme, 501, 522, 523. Com a palavra o autor, Dr. Guilherme. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, público que nos honra com sua presença, telespectadores e a toda a imprensa. Primeiramente, senhor presidente, se me permite, eu gostaria de parabenizar dois vereadores, o novo vereador André Rezec, pela luta aí com o Instituto. Eu acho que é um dever dos vereadores cobrar e fiscalizar, e os funcionários agradecem todos aqueles que estão na ativa aí, porque o futuro deles depende do Instituto. E parabenizar também o capitão Carlos, novo vereador capitão Carlos, por essa luta pela segurança de nossa cidade. Como Vossa Excelência mesmo disse, nossa cidade já foi a segunda cidade, a primeira cidade mais segura do Estado, e hoje a gente está vendo a violência invadir as nossas casas. Nós não podemos nos calar diante desses escândalos. Nós temos a função de elucidar esses problemas, de indicar esses problemas e propor soluções. Parabéns, acho que todos nós vereadores temos responsabilidade nesses dois assuntos. Com relação ao requerimento 501, que eu peço que a Viasa estenda a linha de ônibus até a Casa Vovô Antônio. Foi até noticiado na imprensa essa semana, eu fiz um requerimento, porque vários outros requerimentos já foram feitos nessa casa, senhor presidente. O novo vereador Kiko Miziara fez requerimento, o vereador Euripinho fez requerimento, eu até consto aqui nesse requerimento, Euripinho, as respostas dos requerimentos que você fez. Isso. E cada vez que era feito um requerimento, vinha uma resposta. Às vezes se dava uma solução para aquele problema, aí, novamente, um requerimento relacionado a essa linha de ônibus, uma outra resposta. E a verdade é que as pessoas que utilizam das chácaras no Campo Redondo e principalmente da Casa Vovô Antônio não têm um transporte adequado, mesmo porque o transporte não chega até lá. Eu estive na Casa Vovô Antônio, eu percorri a distância da Casa Vovô Antônio até o ponto de ônibus mais próximo, que fica em frente à Fundação Pio XII, e dá 1,2 km. Eu já falei isso aqui e volto a repetir. Dá 1,2 km. Então, as pessoas que estão lá internadas, estão enfermas, estão passando uma estadia lá, familiares, que não têm condições, que quem tem um problema de câncer, o tanto que é difícil, o tanto que essa doença judia das pessoas, judia da família, e elas não têm uma dignidade, muitas vezes, de um transporte. Elas são obrigadas a andar 1,2 km no sol, do meio-dia, das 2 da tarde, muitas vezes na chuva, crianças, porque a Casa Vovô Antônio, ela abriga crianças com seus familiares, e também os trabalhadores daquela casa, as pessoas que lá trabalham, os funcionários daquela casa. Então, essas pessoas têm a necessidade de uma dignidade maior. Então, eu estou fazendo aqui um novo requerimento, reapresentando, porque a resposta última que foi dada no meu requerimento é que o ônibus não conseguiria fazer manobra lá naquele local, que ele não consegue manobrar, por isso não chega até lá. Primeiro era que não tinha asfalto, o asfalto foi feito. Depois é que não tinha passageiro. Passageiro agora tem, e muito. E agora é que o ônibus não consegue manobrar. Então,
eu solicito que os departamentos competentes, a Viasa, juntamente com o Departamento de Trânsito da Prefeitura, o secretário de Obras, tomem uma providência. Se for uma rotatória, se for uma pavimentação de vias adjacentes, ou mesmo ônibus, seguir na avenida até o final e fazer a volta lá em cima naquela bifurcação, chegando até as chácaras, e que possa pelo menos se fazer esse trajeto 2 vezes por dia. Faz de manhã, na hora que as pessoas vão trabalhar, e já pega as pessoas na volta, muitas vezes tem que vir até o hospital, tem que vir até o centro comercial da nossa cidade, e depois se faz de volta no horário do almoço e talvez no final da tarde, 3 vezes por dia, já é o suficiente para o início. E conforme for crescendo o fluxo, a própria empresa vai vendo essa necessidade e ampliando cada vez mais esse trajeto e esse fluxo, esse volume de ônibus, né, de passagem até o local. Tem uma parte, novo vereador.